Glórias a Deus, a graça e a paz. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Está escrito assim. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente credes nele. Solta aí, vamos orar. Pai das luzes, Deus soberano, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, damos graças, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Deus, que é viva, Senhor, e eficaz, e mais penetrante, Senhor, do que espada que corta de dois lados. Ó Deus, muito obrigado, Senhor da glória, por esse privilégio, Deus, de todos poder estar aqui, Senhor, nessa noite, Deus, para Te louvar, Deus, Te engrandecer, Te exaltar. Sabemos, Deus, que não merecíamos, meu Pai, ninguém merece nada, mas é a Tua graça, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor nos conceder graça, Deus, de poder, Deus, estar caminhando, Senhor, salpado do Evangelho, Pai, para falar das boas novas, de um Deus todo-poderoso, de um Criador dos céus, da terra e do mar, e de todas as coisas que nele há. Deus, não há outro semelhante a Ti, Pai. Tu és o Deus dos profetas e dos apóstolos. Tu és o Deus, meu Pai, de todas as coisas. Tu és soberano, Pai. Ó Pai, oramos neste momento, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, nos visitar nessa noite, Deus. Que a nossa fé venha ser renovada, Deus. Que o Senhor venha nos moldar, Deus, a cada dia, a imagem do Teu Santo e amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, ora nesse momento também. Visita aí, dá força a ela, graça, meu Pai. Te louvamos, meu Pai, e saber que deu tudo certo, Senhor, nesse parto, Deus, porque o Senhor tem controle, meu Pai, de todas as coisas, meu Pai. Até, Senhor, de tudo, meu Pai, nada foge, Deus, do teu controle, Pai. O Senhor é soberano, Pai, sobre tudo. Pai, fica conosco, nos visita nessa noite, quebranta nossos corações, purifica-nos, meu Pai, com o teu sangue, nos renova, nos ilumina, Pai. Em nome de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Um texto bastante conhecido, um texto a qual nós falamos, meditamos, né? E tomamos para nós. É um texto que nos alegra, é um texto que nos dá coragem, é um texto que ao mesmo tempo nos exorta, né? Saber que Deus está conosco. Meu sofrimento e minha luta e minha dor, Deus ele vai estar conosco. Deus nos concedeu essa graça, como diz aqui o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de credes nele. É o que Paulo ele trata aqui nessa carta. É o que Paulo ele vai falar aqui nessa carta acerca de padecer por Cristo. O autor é o apóstolo Paulo. O propósito é agradecer aos filipenses pela solidariedade enquanto esteve na prisão e animá-los a se unirem e a se ajudarem mutuamente em Cristo. Aqui é o propósito acerca dessa carta, escrita no ano 61 depois de Cristo. O Evangelho de Cristo continuará a ser pregado, mesmo em face de perseguições. O Evangelho de Cristo, primeiro ponto, o Evangelho de Cristo continuará a ser pregado, mesmo em face de perseguições. Sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para os crentes. Os crentes devem demonstrar o Evangelho na própria vida, ao servir uns aos outros a semelhança de Cristo. 4. Os crentes devem conhecer na verdade, evitar os extremos do legalismo e do antinomianismo, a crença do que o cristão não está sujeito à lei moral de Deus. 5. Apoiar outros no ministério é uma importante prática cristã. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está dentro de uma prisão. Ele está dentro de uma prisão. E é nessa carta que ele anima os irmãos.
É nessa carta que Paulo, ele vem com essa palavra, porque a vós foi concedido a graça de padecer por Cristo. Veja o que Paulo vai falar aqui, porque a vós foi concedido a graça de padecer por Cristo, não somente de credes nele. Todos os cristãos deveriam ter nessa passagem a alegria em seu coração. Preste atenção, todos os cristãos deveriam ter nessa passagem, quando nós lemos aqui, no capítulo 1, versículo 29, que Paulo vai dizer, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Todos os cristãos deveriam ter nesta passagem a alegria em seu coração de saber por quem ele está sofrendo, mesmo que ele não cometeu injustiça para sofrer, mas padece e sofre e é perseguido, porque esse cristão representa o seu Senhor, que nunca cometeu injustiça, mas sofreu, porque era santo e justo. Porque era santo e justo. Deus não quer que nós apenas acreditem nele, mas sofra por ele. Essa é a marca do verdadeiro cristão, ser chamado por Deus e padecer por amor a Jesus Cristo e ao Evangelho, ou seja, ser embaixador dos céus como um bom soldado. É o que Paulo aqui, ele nos mostra, que Deus nos concedeu essa graça, a graça que nos salvou, a graça que nos livrou da ira e da condenação eterna, a graça que nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só que a vontade de Deus, a qual Ele nos concedeu essa graça, não é de nós somente crer nele, mas de sofrer pelo nome dele, evidenciar o sofrimento de Cristo na nossa vida, evidenciar o sofrimento de Cristo na nossa vida, ou seja, dar continuidade ao sofrimento de Cristo, como Paulo vai dar também em outras cartas. Então isso aqui é uma alegria para nós, ou seja, é uma honra de saber por que você está sofrendo. Isso aqui é uma honra, porque as pessoas aí fora, elas não sofrem por Cristo, elas sofrem muitas vezes porque cometem injustiça, elas cometem erros. Não que nós seja perfeito, não que nós não esteja livre de muitas coisas aí fora, mas sofrer pelo nome de Cristo e sofrer por um Evangelho é uma grande honra. Ou seja, Deus nos concede essa graça de nós ser salvos. Ele nos salva do castigo eterno, Deus nos salva da ira de Deus, da ira futura que vai cair sobre esse mundo. Deus nos salva do abismo. Ele tira como um forte, Ele tira através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos tira, Ele faz de nós povo seu. Ele pega dois povos e dois povos se tornam um, para nós ter essa honra de sofrer por Ele. Todos os cristãos deveriam ter nessa passagem a alegria em seu coração e saber por que ele está sofrendo, mesmo que ele não cometeu injustiça para sofrer, mas padece, sofre e é perseguido, porque esse cristão representa o seu Senhor, que nunca cometeu injustiça, mas sofreu porque era santo e justo. Nós vemos no decorrer do povo de Deus, da história, Deus chamando o seu povo para mostrar a sua glória, o seu poder. Se você for ler no livro do Gênesis, Deus, quando ele chama Abraão, e na caminhada de Abraão, Deus falou: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar, vou multiplicar, vou abençoar você, vou te honrar. Aqueles que amaldiçoar você será amaldiçoado, que abençoar será abençoado. Deus chama Abraão, e na caminhada de Abraão, Deus ele promete um filho a Abraão. Deus promete um filho a Abraão. Sara era estéril. Abraão coabita com Agar, nasce Ismael. Só que havia um filho da promessa, e era Isaac.
Só que antes de Deus falar isso, prometer isso, Ele falou para Abraão, antes de Isaac nascer, que a descendência dele, o povo dele, ele ia multiplicar, e o povo dele ia passar por um tempo de aflição. 430 anos. 430 anos. Essa promessa, ela se cumpriu lá no Egito. Mas antes dela se cumprir, Deus ele faz uma promessa a Abraão, que acerca de um herdeiro, Isaac. Isaac ele cresce. Abraão nunca tinha imaginado passar pela cabeça dele ou no coração dele que Deus ia aprovar Abraão. Que Deus ia aprovar Abraão. E Abraão ele foi provado. Deus provou Abraão, pedindo o seu filho Isaac, o seu herdeiro. E Abraão foi provado. Abraão ali ele foi tomado pela aflição. Ele foi provado porque Deus queria Isaac. Deus queria que Abraão sacrificasse seu filho. Agora imagine, nunca tinha passado pela mente de Abraão. Deus promete uma promessa a ele, a promessa se cumpre, e Deus agora, Abraão, eu quero seu filho, seu único filho, seu herdeiro. Você tem que sacrificar ele por mim. E Deus provou Abraão, provou a fé de Abraão. E no decorrer do texto aqui nós vamos ver que Deus ele nos prova também na nossa caminhada. E Abraão foi provado. E Deus vendo a fidelidade, a fé de Abraão, Deus mostrando sua glória a Abraão, Deus honrou Abraão. Quando Deus fala essa promessa a Abraão, para ela se cumprir lá no Egito, com propósito, a sua soberania, Ele permite que José seja vendido pelos seus irmãos. José nunca tinha cometido injustiça, José nunca tinha cometido iniquidade, mas José, ele foi com aquele propósito para o Egito, para que Deus mostrasse a sua glória. Ou seja, o que nós passamos, as lutas, as aflições, as perseguições, as injustiças que muitas vezes nós recebemos do mundo aí fora, é Deus provando a nossa fé, é Deus moldando o nosso caráter para que nós venha a ser aperfeiçoado à imagem de Cristo, porque Ele nos concedeu essa graça, mas através dessa graça, não de somente crer nele, mas de sofrer pelo nome dele, evidenciar a marca de Cristo na nossa vida, como um cristão verdadeiro. Abra aí rapidinho no livro da Gênesis, capítulo 45. Deus é soberano em meu sofrimento. Deus, Ele não é soberano somente sobre a nossa vida, na abundância, na fartura, na alegria. Deus é soberano sobre a nossa vida, sobre nós também no sofrimento, na prisão, na dor, na doença, até na morte. Deus é soberano sobre a nossa vida. Gênesis capítulo 45, versículo 4. Está escrito assim: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem me deixe para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Só até aqui. Quando os irmãos de José descem ao Egito, descem de novo, e depois José se apresenta a eles: eu sou José. José está dizendo: olha, o que vocês fizeram de mal para mim, Deus tornou em bem, porque Deus não foi você especificamente, os irmãos de José
foi somente um instrumento de Deus. Os irmãos de José foi somente um instrumentos de Deus, ferramentas de Deus para levar José até o Egito para a conservação da vida do povo de Israel, da promessa dos filhos da aliança, para a conservação da vida deles, para que a promessa que Deus fez a Abraão viesse se cumprir lá, e se cumpriu. Deus mostrou a sua glória. Olha só, José, ele não cometeu injustiça, José, ele não estava em pecado, José, ele não roubou, José não adulterou, José não mentiu, José não cometeu idolatria, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse ali na vida de José. Foi a graça de Deus que manifestou para a conservação da vida do povo de Israel. Ou seja, foi para a glória de Deus. O que José passou foi para a glória de Deus, para a conservação da vida dos irmãos dele. Ou seja, o que você passa é para a glória de Deus. Deus estava com José até no sofrimento. Deus estava com José dentro daquela cadeia. Deus estava com José lá no Egito, mostrando a sua glória. Tudo que José fazia prosperava. José entra na prisão e Deus mostra a sua glória. Ele foi para a cadeia, para a prisão, não foi porque ele cometeu injustiça. O próprio Deus levou José para aquela cadeia para mostrar a sua glória. Ou seja, muitas vezes Deus vai nos levar para o vale da sombra da morte, para o deserto, para muitas coisas, para mostrar a sua glória, para mostrar a sua glória, o seu poder. O apóstolo Paulo, nessa mesma passagem, fala que o que aconteceu com ele contribuiu para o progresso do Evangelho. Para o progresso do Evangelho, como uma experiência para ajudar outros cristãos novos na fé. E na jornada que eles iam de enfrentar muitos obstáculos pela frente, prisões, nudez, espoliamento dos bens, empregos perdidos e até o martírio, tudo pelo amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Ó, meus irmãos cristãos, tudo que nós passa aqui vai servir como exemplo para ajudar outros na fé. Aleluia. Volta lá para Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está preso numa prisão domiciliar lá em Roma. Ele podia ter visita, Epáfras e outros podiam visitar e levar informações a qual ele estava passando. A igreja de Filipenses foi uma igreja que muito ajudou o apóstolo Paulo. E Paulo, que está dentro da prisão, exortando eles e animando. Agora, muita coincidência, era para os cristãos fora, os filipenses, nossos irmãos em Cristo, confortar o apóstolo Paulo. Porque quem está dentro de uma cadeia, preso injustamente, porque ele está preso aqui, não porque ele cometeu crime ou se rebelou contra Roma, não. Ele está preso porque ele está representando
Ele está como embaixador de Cristo, dos céus, do nosso Deus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está dentro de uma prisão merece muitas vezes palavras de conforto, de ânimo. Paulo ele está preso, e era para essa igreja aqui o animar, mas foi ao contrário. O que ele passou vai servir agora de experiência para confortar essa igreja. Quero ainda, irmão, certificar de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que aconteceu na vida do Paulo contribuiu para a glória de Deus, para o progresso do Evangelho, do avanço do reino de Deus. Mesmo que ele estava ali injustamente, mas vida estava sendo alcançada dentro daquela prisão. Vida estava sendo restaurada, liberta, alcançada pelo amor de Cristo, pelo Evangelho. Aí o versículo 3 vai dizer: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas entre da guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, Deus levou Paulo ali para que outras vidas pudessem ser alcançadas através do Evangelho de Cristo. Depois de Paulo passar por tantas perseguições, lutas, choros, assim como ele era carne e osso como nós, chorava, sofria por amor a Cristo, né? E até injustamente ele levado para essa prisão, teve como experiência e proveito para o avanço do reino dentro daquela cadeia, porque até os soldados romanos foi alcançado por amor de Cristo. Então nós temos que entender que muitas vezes Deus, Ele cria situações na nossa vida, para que muitas vezes nós também possa amadurecer, para que nós venha a sofrer por Cristo, a carregar nossa cruz, sofrer perseguições, lutas, para servir como experiência para a vida de outras pessoas, de novos cristãos, irmãos na fé. E foi o que Paulo fez aqui, para essa igreja de Filipenses. Era uma igreja que era para ajudar espiritualmente o apóstolo Paulo. Ela ajudou materialmente também em orações, eu creio assim. Mas o apóstolo Paulo vem com a palavra de exaltação e de ânimo para essa igreja, dizendo: olha, o que me contribuiu não abalou a minha fé, não, está servindo para o progresso do reino de Deus, do Evangelho. Os soldados aqui estão sendo evangelizados, vidas aqui estão sendo alcançadas, pessoas aqui estão sendo salvas. É isso que Deus faz com seus propósitos, com a sua graça, para a sua glória, porque Deus não quer somente que nós creiamos nele. Crer somente, não sofrer, não é Evangelho. É muita incoincidência crer e não sofrer por Cristo. Todos homens de Deus e servos de Cristo sofreu por amor a Deus, sofreu por amor a Cristo. Você vê lá, o povo que eu falei aqui do Egito lá, o povo de Deus, uma grande aflição ali, 430 anos, comendo cebola, alho, pepino, escravos. Mas no tempo certo Deus mostrou a sua glória, Deus mostrou a sua graça, o seu poder, a sua majestade. Você vê Esther lá, Amã querendo, perseguindo o povo de Deus, querendo matar, e Deus mostrando a sua glória, usando Esther, Mardoqueu ali, Ruth, em toda a era do povo de Deus, até o próprio Davi, Jó, a Bíblia vai dizer em Jó 3, 25, ele vai dizer, Jó dizendo: aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Talvez Jó não queria ser provado, ou talvez ele achava que aquilo nunca ia acontecer, mas a vida de Jó estava debaixo da soberania de Deus. O futuro de Jó, a vida de Jó, da sua esposa, dos seus 10 filhos, as suas riquezas, estavam debaixo da soberania de Deus. E Deus, com sua soberania, provou Jó, moeu Jó com a sua graça e com a sua glória.
não perdendo o controle. Deus mostrando sua glória, o cuidado sobre a vida de Jó, provando Jó, mas ao mesmo tempo Deus dando resultado da paciência de Jó, dele até o fim, dele ser paciente, dele até o fim, de não chutar o balde, de não olhar para as circunstâncias, o sofrimento, mas ter em mente, dele mesmo dizer: eu sei que o meu Redentor vive, enfim ele vai se levantar sobre a terra. Também uma profecia falando sobre Cristo. Jó tinha em mente que Deus ia agir no momento certo. Ou seja, muitas vezes que nós passamos por lutas, provas, perseguições, nós achamos que Deus não vai agir. E a única coisa que o diabo quer é que nós venha pecar contra Deus, murmurar, blasfemar. Era isso que o diabo queria, que Jó blasfemasse de Deus. Mas Jó foi até o fim, e Deus restituiu a vida de Jó. Em meio ao sofrimento, em meio ao fogo, a fé de Jó estava sendo purificada. Davi vai dizer em Salmo 19, Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições de justo, muitas são as nossas aflições, mas Deus livra de todas. Deus não vai deixar que você passe por todas. Ele dá o escape, Ele dá o meio, a graça de você suportar. Não que Deus venha livrar você e você não vai ter mais luta ou circunstância vai acontecer na sua vida. Não é isso. O texto está dizendo que Deus é muito aflição na nossa vida, mas Deus nos dá graça para nós suportar essas aflições. Deus nos dá graça para suportar as lutas, nos dá o escape para suportar as tentações. É isso que Deus faz. Ele nos dá uma prova além que nós não podemos suportar. E essa é a vontade de Deus. E o tema dessa mensagem é: os mártires são chamados para sofrer por Cristo e receber uma coroa de glória nos céus. Você é um mártir. Marta aqui é testemunha. Os mártires são chamados para sofrer por Cristo e receber uma coroa de glória nos céus. Eu sou chamado para sofrer por amor de Cristo. Você é chamado, a igreja verdadeira é chamada para sofrer por amor de Cristo e receber uma coroa de glória na eternidade. Porque a vós foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. O apóstolo Paulo, nessa mesma passagem, fala que o que aconteceu com ele quando veio para o progresso do Evangelho, nós vimos aqui, como uma experiência para ajudar outros cristãos novos na fé e na jornada que eles iam de enfrentar muitos obstáculos pela frente, prisões, um desses, expulsão dos bens, empregos perdidos, até o martírio, tudo para o amor, por amor ao Evangelho de Cristo. Jesus, por amor ao Evangelho de Jesus, ó meus amados irmãos que são, tudo que nós passa aqui vai servir como uma experiência para ajudar outros na fé. As suas lágrimas derramadas que você passa, muitas vezes no oculto, luta, dificuldade, vai servir de experiência. Ou seja, em meio a tudo isso, se for purificando a sua fé, para você saber o valor dela, é para que você venha falar para outras pessoas, serve de experiência para outras pessoas. O que os apóstolos passou serviu de experiência para outras pessoas, a qual Deus permitiu escrever para fortalecer a nossa fé e de nos servir de experiência. Porque Deus, até no sofrimento, Deus está conosco. Na alegria, na dor, no sofrimento, na doença, Deus está conosco até no martírio. Deus está conosco até no martírio. E Deus nos concede essa graça de nós suportar com alegria. Como diz Romanos 12, versículo 12: alegrar na esperança, serem pacientes na tribulação, perseverar o quê? Na oração.
Se alegre na esperança que você tem um Deus que não lhe abandonou. Se alegre na esperança que você tem um Deus que Ele foi a sua redenção na cruz do Calvário. Que Ele foi a justiça, que Ele se manifestou para lhe salvar. Que Ele foi o seu sacrifício substitutivo em seu lugar para lhe salvar. Essa é a nossa esperança. Como é que um Deus desse, tão grande, tão imenso, infinito, imutável, vai deixar você só em meio ao sofrimento? Vai deixar a sua igreja só em meio ao sofrimento? Então se alegre nessa esperança, que ela não está perdida, ela reina eternamente, está em cima de todos os céus. E sede paciência na tribulação, ou seja, suporta até o fim, com alegria. Com alegria, porque em meia, seja paciente na tribulação, com meio da oração, que em meio à oração, a qual Deus nos concede para que nós venhamos orar e ser paciente no meio da tribulação, ou seja, ser fiel, seja paciente na tribulação, mesmo que as portas fechem, seja rejeitado, caluniado, sofra, mas seja paciente, usando no meio a ferramenta oração, para você ser paciente na tribulação, porque foi isso que foi concedido a você. Deus não quer que nós só creia nele, acredite no Criador dos céus e da terra, no Criador dos céus e da terra, no Deus soberano, imutável, imortal, invisível, indestrutível, que contas estilas chama cada uma pelo nome e todas elas vêm. De um Deus que está no controle de tudo, não perdeu o controle. Ele tem o controle da sua saúde, do seu interior, da sua vida por completo, não perde o controle. Então ele não vai perder o controle se você estiver passando, sofrendo por amor de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 10, o que Jesus falou para nós: bem-aventurados os que sofrem perseguições. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A palavra grega aqui para justiça em Mateus 5, versículo 10 é dikaiosune, que quer dizer integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ações corretas. Jesus está dizendo: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça. Perseguição por causa da justiça, porque ele é o reino dos céus. Ou seja, felizes são aqueles que é íntegro, tem virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ações corretas. Então Jesus Cristo está falando aqui para os cristãos verdadeiros que eles são muito felizes de sofrer perseguição porque eles têm integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ações corretas, que é o oposto do mundo caído e de uma cultura que odeia a um Deus santo e justo. É isso que Jesus quer dizer aqui no grego. Você está entendendo agora por que Jesus falou essa palavra? Você é muito feliz, que você é muito bem-aventurado, você é bendito, muito feliz. É porque você é íntegro, é porque você tem virtude dos céus, da graça e da glória de Deus na sua vida. É porque você tem pureza de vida na sua vida. É porque você tem a justiça de Cristo, que excede toda justiça humana. É porque você tem um pensamento agora, uma mente de Cristo, e sentimento e ações corretas, que é o oposto daquilo de um mundo caído e de uma cultura caída e que odeia a um Deus santo e justo. Então, quando você tem todos esses atributos, essas qualidades, o mundo vai lhe odiar, porque essas qualidades aqui não vêm da natureza humana, mas ela vem dos céus, uma nova natureza, quando o homem nasce através do Espírito da palavra de Deus e é atribuída esse homem pecador caído em Adão. Então Cristo atribui, então ele passa a ser odiado porque tem todas essas qualidades.
é porque você é íntegro, é porque você tem a justiça de Cristo sobre a sua vida, é porque você tem as marcas de Cristo, você tem a mente de Cristo, você tem a glória de Deus sobre a sua vida, diferente do mundo caído e de uma cultura caída que odeia a Deus. Você foi chamado para isso, para ser perseguido pelo nome de Cristo, para evidenciar e dar continuidade ao sofrimento de Cristo, ao sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Quando nós lemos esse verso aqui de Mateus 5,11, lembramos de Estevão, o primeiro mártir que, por testemunhar acerca de Cristo, levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria, ao espírito com que falava. Aquelas pessoas não podem suportar a piedade, a integridade, a pureza de Estevão, e a justiça e a verdade das palavras de Cristo na vida de Estevão. Por isso que mataram ele. Você viu aqui? Quando a glória de Deus reflete sobre a sua vida, quando você é o oposto do mundo, quando o crente ele nasce de novo, ele recebe uma nova natureza, e ele tem as marcas de Cristo, ele vai ser perseguido, porque foi o que aconteceu com o nosso irmão Estevão. Lembra de Estevão? Ele começa a testificar de Cristo, falar da obra de Cristo. Aquelas pessoas ali, daquelas cestas, os libertinos, sirineus, alexandrinos, eles levantaram uma calúnia contra Estevão, porque não pôde resistir à sabedoria que estava sobre a vida de Estevão. Então eles tiveram inveja dele e incitaram ali e mataram Estevão apedrejado, porque a justiça de Cristo, a verdade de Cristo e a piedade de Cristo, a santidade de Cristo estava sobre a vida de Estevão. Então aquilo ali foi uma afronta, foi um confronto, porque Estevão estava reprovando as obras dele e estava testificando, dando continuidade do sofrimento de Cristo, testemunhando de Jesus, falando de Jesus, pregando sobre a cruz de Cristo, da obra de Cristo. Então ele foi morto, apedrejado, porque ele estava testificando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus falou: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Em meio a tudo isso, Deus manda nós se alegrar. Estevão, quando ele estava prestes a morrer, ele viu os céus abertos e disse: Senhor, ele disse: eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. E disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não imputa a eles esse pecado. Estevão se alegrou, porque ele estava sendo ali apedrejado e a ser morto por amor a Jesus, porque até na morte Deus vai estar conosco, até no sofrimento Jesus está conosco, e Deus, Jesus Cristo, manda nós se alegrar, porque grande é o vosso galardão, grande é o nosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mataram Jeremias, perseguiram Jeremias, mataram Isaías cerrados, Ezequiel, os profetas, tudo foi perseguido, mas grande é o galardão nos céus. A palavra grega aqui, exultai, é aguilão, que significa exultar, regozijar, extremamente está cheio de alegria excessiva. Jesus Cristo manda nós se alegrar e exultar e ter essa honra de ser perseguidos por Ele,
assim como os profetas, era homem santo e justo, mas perseguido por causa da justiça dos céus. Então, meus amados irmãos, não se entristeça quando você estiver sendo perseguido no trabalho, dentro de casa, em minha família, parentela, na rua, na onde você identifica de Cristo, seja onde for, dentro do terminal, dentro do ônibus, mas se alegre, se alegre. A palavra aqui é exultar, é estar cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, de saber por que você está sofrendo, porque foi concedido a Cristo, foi concedido, porque foi concedido a vós não somente crer em Cristo, porque foi concedida a graça de Deus, de padecer por Cristo, não somente de crer nele, acreditar, mas de sofrer. Só que nesse tempo muitas pessoas não querem sofrer, muitos cristãos não querem sofrer, porque elas acham que Deus é Pai, porque Deus é o Criador, não vai provar elas, e se acontece alguma coisa, é porque elas estão em pecado. Nada disso. Aqui o texto bem claro, foi concedido a mim e a você, de sofrer por Jesus, não somente acreditar nele, mas de sofrer por ele. Se você está sofrendo, dê glória a Deus, porque essa é uma evidência que você está no caminho certo. A Bíblia diz em 1 Pedro 3, versículo 17, porque melhor é padecer fazendo a vontade de Deus do que fazendo mal. Sofra por Evangelho, sofra porque está testemunhando de Cristo, sofra porque está testificando de Cristo no trabalho, onde for, sofra, porque esta é a vontade de Deus, e Deus se alegra. Deus, Ele nunca vai se entristecer porque você está sofrendo pelo nome dEle, porque Ele não vai de conta da sua palavra, que Ele manda se alegrar aqui, exultar, porque grande é o vosso galardão no céu. A palavra galardão aqui no grego é mistóis, ou seja, você vai ter uma grande recompensa, salário, uma grande obra, um grande galardão, porque esta é a vontade de Deus. Porque se parecer, se a vontade de Deus, porque é melhor parecer fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, Deus que quer, que você sofra pelo nome dEle. Por quê? Porque você está indo no caminho certo. Se o cristão ele não está sofrendo por amor de Jesus, está acontecendo alguma coisa errada. É ensinado a ele essas grandes Babilônias. Se o crente sofre porque está em pecado, está em maldição, o demônio está no guarda-roupa, está no sapato, na panela, em cima do telhado. Diferente lá fora, nossos irmãos. Aí nós pegamos o contexto aqui, essas grandes Babilônias no Brasil, com o contexto lá fora, no Islã, na Síria. Aqui nossos irmãos, será que eles estão em pecado mesmo? Como teve um que foi costurado a boca com grampo, outros queimados? Não. Ali está cheio do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo, e grande será o galardão nos céus. A virtude de Deus sobre a vida dos nossos irmãos lá fora estão sofrendo perseguições, mortos por amor ao Evangelho. A evidência de Cristo está sobre a vida daqueles homens, daquelas mulheres de Deus, diferente dessas grandes Babilônias, que nós vemos aí essas pessoas como sai lá, pessoas carnais, ímpias, mudanas, também no meio neopentecostal e pentecostal, que elas acham que quando a pessoa está sofrendo, perde emprego, é porque tem pecado. Nada disso. O texto é tão simples, a Bíblia é tão simples, e eles não querem ensinar essas verdades, porque elas fortalecem e libertam do legalismo e de uma falsa religião, de uma falsa fé, de uma fé morta, de uma fé carnal, e não de uma fé que glorifica a Deus. Abra aí Atos rapidinho, dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14.
o que Deus quer. Abre aspas. Os mártires são chamados para sofrer por Cristo e receber uma coroa de glória nos céus. Fecha aspas. Esse é o tema da mensagem. Atos capítulo 14, versículo 22. Atos capítulo 22, ou capítulo 14, versículo 22. Está escrito assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Solta aí. Paulo, ele passa por algumas cidades, Icônios, Listra e Chipre. Quando ele chega lá em Listra, ele vê um homem leso, coxo e nascença. Esse homem, ele estava dando ouvido às pregações de Paulo. A ênfase aqui é no capítulo 14, versículo... Vamos pegar o versículo 8. Em Listra costumava estar sentado certo homem. Em Listra costumava estar sentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais podia andar. Esse homem ouviu falar, Paulo. Fala o quê? Paulo está pregando. Esse homem ouviu falar, Paulo, que, fechando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamava Júpiter e Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Só até aqui. Paulo está pregando. É por isso que nós aqui, a manifestação da glória de Deus curar alguém, é acompanhada com a sua palavra. Nós vimos aqui explicitamente nesse texto que Paulo está pregando o Evangelho, como também vai explicar o versículo 13. Esse homem aqui, que era de nascença coxo, aleijado, ele começa a ouvir Paulo falar, e ele crê. E Paulo, vendo que ele tem a fé, mandou ele se levantar, e ele foi curado. Deus operou uma maravilha, junto com sua palavra. Então, a palavra, a cura, a verdadeira palavra de Deus e a cura, né? Deus, ele cura conforme a sua verdade, não o que nós vemos aí fora. Mas não é isso. Quando Paulo começa a pregar e faz essa maravilha, esse povo aqui pagão dessa cidade disseram: olha, os deuses desceram em forma humana. Chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, e eles queriam levar eles até o templo para matar bus ali e prestar culto a Paulo e a Barnabé, sacrificar, achando que eram os deuses. Paulo começa a se angustiar em seu espírito, mas Barnabé começa a se revoltar. Varão, o que vocês estão fazendo? Vocês estão cometendo um grande pecado. Nós somos homens sujeitos às mesmas paixões. Quando Paulo começa a pregar ali, depois houve os judeus ali que começam a incitar contra Paulo e Barnabé. Então eles são expulsos da cidade. Mas antes disso, eles são apedrejados e dados como morto. Depois disso, Paulo, ele volta lá nessa mesma cidade, em Listra. Para que, no versículo 22, para fortalecer o ânimo dos irmãos, dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Esses homens aqui estavam em pecado? Esses homens aqui estavam em maldição? Esses homens aqui eram testemunha, eram mártir de Cristo. E o propósito de Deus de salvar ainda estava lá. Veja só que eles não estão tentando a Deus. Ele volta para o ambiente, porque era um propósito de Deus de salvar aquelas pessoas pagãs ali. Havia eleitos ali, havia salvo ali.
Muitas vezes Deus vai nos levar a buscar as ovelhas perdidas, os eleitos, seja dentro de uma prisão, em lugar onde nós não queira ir, em lugar onde nós não queira ir, para que Deus mostre sua glória, para que Deus possa salvar, e para eu comece a exortar eles, dizendo que nos importa permanecer firme na fé, exortando a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações, a palavra aqui é tríplice, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Essa aqui é a marca do verdadeiro mártir de Cristo, a verdadeira testemunha do verdadeiro cristão. Sofrer. Esse homem que foi apredejado, quase como morto. Então, meus amados irmãos, não estranhem. Se você estiver pregando no trabalho, ou na rua, em qualquer lugar, sua casa, na sua parentela, não estranhe se você for rejeitado, se você pega um tapa lá no seu trabalho, ou dentro do terminal, ou se for preso, por amor de Cristo, não estranhe, porque isso faz parte do Evangelho. Isso faz parte do Evangelho. Em meio a tudo isso, Deus mostra sua glória para nos fortalecer. Isso faz parte do Evangelho. Sofrer por Cristo, ser perseguido por amor de Cristo, que nos importa passar por muitas tribulações, ou seja, nós sofremos, nós ficamos doentes, nós somos perseguidos, sofremos, tudo isso para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, perdão, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Deus não vai deixar nós sozinhos. Ele falou que está conosco até a consumação do século. Até a consumação do século. Até o fim. Então, estará conosco não significa que nós não vamos sofrer. É aquele texto que é muito citado, que é bíblico, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus da Bíblia estava com os apóstolos, mas por que eles foram apedrejados? Ou seja, se Deus é por nós, não há de prevalecer contra nós. Você entendeu? Ou seja, o texto diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se nós sofremos, Deus não é conosco, mas por que nós sofremos? Hão de vir contra nós, mas não há de prevalecer contra nós. O que prevalecer contra nós era a dívida que nós devíamos a Deus. Ou seja, o que ia de prevalecer contra nós era a condenação eterna. Então Jesus venceu. There's no internet connection right now because you're in airplane mode. Coríntios 4, versículo 16 ao 17 e 18. Por isso não desanimamos, desfalecemos, não se entristecemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova de dia em dia. Paulo está escrevendo esse texto aqui para a igreja de Corinto. Também estava passando tanto divisões, muitas coisas e perseguição. Paulo, como ele passou por tudo, ele tem experiência para falar. Ele começa a falar para os coríntios essa palavra, e para mim e para você. Por isso não desfalecemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem, o nosso corpo exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Paulo está dizendo: olha, mesmo que você sofra, envelheça, fique doente, tenha doença e muitas coisas, não desfaleça, não se desanime. Por que, Paulo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, novamente, tríplice, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, sofrimento, doença,
falta de emprego, luta, choro, muitas coisas, até a morte, é leve e momentânea tribulação. Imagine Paulo, chicote romano, é leve e momentânea tribulação. O apedrejamento de Paulo, leve e momentânea tribulação. O que Paulo passou, naufrágio, muitas coisas, a picada da víbora, leve e momentânea tribulação. Todo o sofrimento de Paulo ele passou na caminhada dele no cristianismo, leve e momentânea tribulação. Aleluia. O que eu e você passa é leve e é momentâneo. Você não tem uma gripe para sempre. Você não tem uma dor de cabeça para sempre. Porque a nossa leve e momentânea tribulação tem um propósito. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Tudo que nos passa produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Porque não se compara não, meus amados, com a glória de Deus. O apóstolo Paulo falou: não acreditamos nas coisas que se vê. O que é que nós vê? O que nós passa. O que Paulo passou, Paulo viu. Até por último ele foi decapitado por Nero no ano 67, no começo das 10 primeiras perseguições. Ele decapitado, Pedro morto de cabeça para baixo, e outros cristãos. Paulo viu o sofrimento dele, mas ele tem como leve. Não acreditamos nas coisas que se vê, mas nas que se vê. Porque as que se vê são temporais, passageiras, mas as que não se vê são eternas. Lembra o que ele falou em Romanos 8:18? Porque o tempo certo, que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que há de se revelar naquele grande dia. Nada. A glória de Deus está acima, a alegria indizível de Deus, o seu amor insondável, essa alegria indizível, está acima de todo o sofrimento terreno, excede e transcende uma mente humana. Aquela majestade da glória de Deus, a Bíblia diz em Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, justiça, paz, não alegria do Espírito Santo. Lá está toda a paz que excede a paz do mundo. Lá está toda a justiça que excede a justiça do mundo. Lá está toda a alegria do Espírito Santo que excede a falsa alegria do mundo. Lá está uma alegria indizível, eterna. Alegria que venceu, que nós há de receber naquele grande dia. Mas em meio a tudo isso, Deus estará conosco no sofrimento. Lembra de Cristo na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Há uma profecia no Salmo 22. Aleluia. Senhor, nossos pais clamaram e tu ouviu, mas o filho não foi respondido. Porque Jesus preferiu sofrer naquela cruz. O mártir fiel, a testemunha fiel, o verdadeiro mártir, ele preferiu sofrer todo o poder das trevas, o pecado, a ira de Deus, para que nós podemos receber essa alegria indizível, o Espírito Santo Consolador, que nos prepara na jornada para o reino dos céus. O próprio Filho não foi desamparado, foi a vontade do Pai de se marcar, para que nós podemos receber essa alegria indizível e ser cheio do Espírito dessa alegria em nosso coração. É a vontade de Deus, Marta, e testemunha, eu e você, que venha sofrer aqui na terra para receber uma coroa de glória nos céus. Glória a Deus. Jesus falou: deixe-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e não tenha medo. Ele nos deu essa paz para suportar. Ele nos deu essa paz, ele falou: digo essas coisas para que tenha paz em mim novamente.
No mundo tereis aflições, mas sempre de bom ânimo, de alegria. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e nos capacita para vencer tentações, poder das trevas, tudo para a sua glória e para o seu louvor. Paulo falou, porque todos que querem ver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Ou seja, todos que querem ver piamente em Cristo Jesus há de sofrer perseguição. No momento que um cristão, onde ele chega, se ele trabalha em qualquer lugar, ele é o oposto do mundo, ele vai sofrer perseguição. Quando você é a testemunha de Cristo no seu trabalho em qualquer lugar, é o oposto daquilo que as pessoas fazem, e quando ela olha para você, uma justiça diferente, uma verdade diferente, e uma paz diferente, que é o oposto de tudo aquilo que eles não têm, e eles acham que tem, mas é falso, que é no mundo, você passa a ser perseguido, porque você reprova tudo aquilo que eles fazem e abomina a Deus. Então você vai ser perseguido, porque você vai andar santo, porque você é justo, porque você ama a verdade de Cristo. Paulo falou para Timóteo, na sua segunda carta, 4, versículo 5, sede sóbrios, sofre as aflições, suporta as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério, Timóteo. Timóteo, suporta as aflições, cumpra o teu ministério e faça a obra de um evangelista. 1 Pedro, rapidinho, não vou demorar, fazendo tudo para terminar cedo a mensagem. 1 Pedro 4, versículo 12. Está escrito assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo, para que também da revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como experimente de negócio de outro. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus com esse nome. Você viu? Pedro está dizendo a mesma coisa. Os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, alguns estão sendo espoliados seus bens, empregos perdidos. Por quê? Porque eles eram cristãos, porque eles eram testemunha de Cristo. Então Pedro diz: ei, não ache estranho o que está acontecendo na sua vida, não, no meio de vocês, porque essa prova no meio de vocês, como coisas estranhas ou extraordinárias estiver acontecendo. Pelo contrário, se alegre na medida de ser participante do sofrimento de Cristo. Essa carta Pedro escreve para o quê? Animar os ânimos dos irmãos, dos neófitos, dos novos convertidos na fé e dos próprios irmãos, para fortalecer. Ei, não ache estranho o que vai acontecer está acontecendo na sua vida presente, e mais tarde haverá de acontecer. Mas se alegre, mas que nenhum de vocês venha sofrer como homicida, como ladrão, malfeitor, ou como se meter em negócio algum. Mas se só por nome de Cristo, não se envergonhe. Não se envergonhe. Antes glorifica a Deus nessa parte. É o que Pedro exorta, dizendo assim: olha, isso não é desonroso, não. Não pense que é desonroso, não. Você está sofrendo por Cristo, não.
Deus está provando a sua fé. Assim como o ouro é provado pelo fogo, a sua fé está sendo provada. Para quê? Para que você venha ser aperfeiçoado à imagem de Cristo, venha ter maturidade, crescer à imagem de Cristo, para a glória do seu louvor, para a revelação da sua glória. Então não ache estranho, porque Deus está provando vocês. Não ache que é algo desonroso, algo de opróbrio, vergonha, não. Mas se alegre, porque está sofrendo e padecendo pelo nome de Cristo. Vamos para Apocalipse para terminar rapidinho. Capítulo 1, versículo 9. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Você viu as palavras de João, a declaração de João, quando ele recebe a primeira visão: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ou seja, não é porque João era apóstolo que ele não ia sofrer, não. João começa a dizer: olha, eu, João, irmão vosso, ele se apresenta como irmão e companheiro. Mas olha, as tribulações que você passa, eu também passo. E companheiro na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus. Achei na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Glória a Deus. João, ele é levado para essa ilha na ordem de Domiciano no ano 95. E ele vai dizer o propósito, porque foi porque ele era homicida, como nós lemos aqui? Foi porque ele era ladrão, assassino, malfeitor, ou como ele estava se metendo em negócio algum? De modo nenhum. João, ele foi levado ali por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo, para fortalecer os irmãos que estavam ali presos também, com o propósito: eu sou o vosso irmão, companheiro na vossa também tribulação, eu faço parte. É isso que Deus quer, a unidade da igreja, que nós também venhamos fazer parte junto do sofrimento, um com os outros, orar um pelos outros, ser comparticipantes também, tudo junto, orar um pelos outros, ser companheiro também na tribulação dos irmãos, ajudar os irmãos também na tribulação, perseverar, porque essa é a vontade de Deus. Os mártires são chamados, abre aspas, os mártires são chamados para sofrer por Cristo e receber uma coroa de glória nos céus. Que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus, para estar finalizando, está orando, e o pastor vai